Boa noite, é muito grande de estar aqui de volta a esta casa. Trago um abraço de todos que fazem o Seara Espírita Maria de Nazaré, na Boa Vista 2, do outro lado da cidade. E hoje nós vamos começar com uma pequena história. O nosso tema é Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, narra-se que um sábio caminhava com os discípulos em estrada tortuosa, quando encontraram um homem piedoso, ajoelhado. Este homem rogava a Deus que o auxiliasse a tirar seu carro do atoleiro. Todos olharam e sensibilizaram-se, mas prosseguiram. Alguns quilômetros à frente, havia um outro homem que tinha igualmente o carro atolado no lodaçal. Esse, porém, ele esbravejava, reclamando, mas ele tentava, com todo o empenho, liberar o veículo. Comovido, o sábio propôs aos discípulos ajudá-lo. Reuniram com todas as forças, eles se reuniram e conseguiram tirar o carro do atoleiro. E depois os aprendizes ficaram surpresos, e perguntaram ao mestre: Mestre, o primeiro homem, ele orava, ele estava ajoelhado, piedoso, e não o ajudamos. Este que era rebelde e até praguejava, recebeu nosso apoio. Por quê? Sem perturbar-se, o mestre falou: aquele que orava, ele aguardava, sem fazer esforço nenhum, que viesse um socorro do céu, Fazia a tarefa que competia a ele. O outro, embora desesperado por ignorância, empenhava-se, fazendo com que merecesse o auxílio. Então, muitos de nós costumamos agir como o primeiro viajante. Diante das dificuldades, o que é que nós fazemos muitas vezes? Nós ficamos esperando. E muitas vezes nós até reclamamos, nos acomodamos, esperando que Deus faça a parte que nos cabe para a solução do problema. Há pessoas que desejam ver os obstáculos retirados. Meu Deus, por que isso está acontecendo comigo? Tira essa dificuldade, por mãos invisíveis, por exemplo, esperando que caia do céu. Esquecidos esses, nós nos esquecemos que os obstáculos, em sua maioria, eles foram colocados por nós mesmos. E nós é que devemos tirá-los. Cabe a nós essa tarefa. Alguns se deixam ficar desanimados, alegando que a situação está difícil e que não adianta lutar. E muitas vezes tem tantos recursos ao seu redor, que a providência divina coloca ao nosso redor e ele não presta atenção. Tem pessoas que têm recursos bem menos do que nós estamos tendo naquele momento. E nos dá o exemplo
de força, de coragem para seguir adiante, né? E nós muitas vezes ficamos desanimados, é capaz até de não sair do campo, né? Então, muitos perseveram, vão atrás. E essas pessoas, elas devem servir de exemplo para nós. Então, não basta pedir a ajuda a Deus, não basta, né? É preciso buscar, conforme ensinou-nos Jesus, né? Quando ele diz: buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. E nós devemos, portanto, fazer a nossa parte, né? Que Deus com certeza nos ajudará no que estiver ao nosso alcance, o que não estiver ao nosso alcance resolver. E geralmente essa ajuda divina, ela vem de uma forma muito sutil, porque o mérito tem que ser nosso. Eu tenho que me esforçar. Nós somos espíritos, fomos criados simples, ignorantes, para, ao longo da caminhada, do esforço, do trabalho, desenvolvermos. Nós não fomos colocados num caminho onde, por exemplo, estivéssemos numa esteira, onde a evolução fosse acontecendo. Não, Deus nos colocou, nos criou simples e ignorantes, e nós vamos, através do nosso esforço, do nosso trabalho, desenvolvendo, amadurecendo, né? Espírito superior, ele passou por essas fases. Ele tem autoridade moral, porque ele passou por essas fases. Como nós estamos passando. Claro que nada é igual, porque tem uns que se esforçam mais, outros ficam um pouco na retaguarda, às vezes reclamando, né? Aí demora um pouco a caminhada, mas nós chegaremos. Não adianta a gente se desesperar, de maneira alguma, porque é através do trabalho, do esforço de nós mesmos, individualmente. Aí desta forma, nós vamos alcançando, né, a meta que foi traçada para todos nós. Cada um com a sua. Então, cabe a nós. Então, dá para observar que nós temos hoje muitos recursos espirituais que podem nos ajudar nesta caminhada, tanto materialmente, né, quanto na questão moral. Então, no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis, Allan Kardec traz uma segunda frase, que esse ajuda-te que o céu te ajudará, foi Kardec que trouxe, né? Não é bíblico. O buscar e achareis, sim. Então, lá em Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, nós vamos encontrar o quê? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais
vosso Pai que está nos céus dará bens verdadeiros aos que pedirem bens verdadeiros, os bens que necessitamos para a nossa evolução. Então, licença. Então, nós temos que caminhar nessa busca de conhecermos. Porque quando ele diz assim, eu estava analisando, buscai e acharei, não é? Batei e abrir-se-vos-á. Porque Jesus diz assim, eu sou a porta, eu sou o caminho, não é? Então nós temos que buscar essas verdades espirituais. Ela está aqui no nosso meio. Né? Muitos podem ir por caminhos, aquelas verdades que ainda não são, né? Que eles acham que mas não são, mas vão despertar. Então, para que a gente possa pedir, buscar e achar, nós temos que buscar essas verdades espirituais. Essas verdades espirituais, nós temos que ter consciência que somos espíritos imortais. Né? Nós somos espíritos eternos. Então fica mais fácil, porque no mundo que nós vivemos, uma boa parte ainda está muito voltado para as coisas materiais. Eles não se preocupam com esse lado. Não quero saber disso agora, não. Não, deixa para depois, né? Porque nós desenvolvemos, geralmente, a parte intelectual, a intelectual no sentido da experiência, do aprendizado. Não é só a questão da educação formal, as universidades. Tudo está incluído. Mas vai chegar um momento que nós vamos sentir falta de uma base espiritual que possa nos fazer compreender por que acontecem determinadas coisas. Não é? Então a gente vê uma maioria, claro que tudo tem o seu tempo, mas nós temos que buscar. Quantos são chamados? E, não, depois eu vou. Eu não tenho tempo agora. Eu tenho as coisas para resolver. Tenho o meu trabalho. Tenho a minha família. Né? Somos chamados. Quantos são chamados? E não vão. Aí vai despertar, claro, vai. Mais adiante, com maior dificuldade, muitas vezes. Mas nós precisamos ter essa base espiritual para poder a gente bater e compreendermos por que estamos batendo. Em qual porta nós estamos batendo. Porque a gente só vai receber se nós realmente começarmos a compreender a importância da nossa existência. Por que eu estou aqui? Né? Qual é o objetivo? A nossa evolução, o nosso progresso requer esforço. Então, o que pode acontecer conosco quando a gente começa a compreender qual é o nosso papel. As dificuldades que vão surgindo, nós vamos, como se diz no popular, tirando de letra. Né? Nós vamos tendo mais controle, mais equilíbrio. Então, nós estamos nesse momento, nesse aprendizado que vai nos dar a possibilidade de nos esforçarmos, porque eu sei qual é o meu papel. Eu estou aqui para melhorar. Todos nós estamos aqui para melhorar. Então, nós sabemos que uma existência não é suficiente.
né? Nós ainda melhoramos muito, de uma forma muito ainda lenta. Por isso da necessidade, né, de nós aproveitarmos esses conhecimentos para ir nos esforçando. Por quê? Quando a gente bater, quando a gente pedir, nós vamos receber. Né? Nem tudo, claro, no sentido de equilíbrio, força, e até, dependendo da situação, as coisas materiais, porque a gente vai ter maior equilíbrio para correr atrás daquilo que é necessário para a nossa vida. Porque nada, né, vem de graça, né? Um músico, para ser músico, ele tem que estudar bastante, ele tem que exercitar muito. Isso é esforço. Quando a gente vê aqueles espetáculos, né, daqueles bailarinos e bailarinas, com aquela apresentação linda, quanta dor eles sentem, né, para poder eles conseguirem dar o melhor. Então nós devemos ter essa visão, sermos mais gratos. Só um minuto. A providência divina por essa existência. Nós não vamos ter só essa, né? Então é claro, quando ele diz, qual é o Pai? Nós que somos ainda imperfeitos, né? Quando nós vamos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai, né? Quanto mais Deus. Então, nós temos que nos conectar. Não é só pedir, né? Não é só esse ajuda-te que o céu te ajudará. Eu tenho que buscar o céu, não é? Eu tenho que buscar o equilíbrio para poder eu correr atrás daquilo que é necessário para o meu progresso. Então, o céu vai ajudar muitas vezes, claro, na maioria das vezes é de forma muito sutil. Porque tudo tem que deixar para nós o mérito. A gente só aprende fazendo, né? Então, o esforço, ele é necessário. Porque quando, muitas vezes, em alguns empreendimentos materiais, quando a gente termina e diz, meu Deus, eu consegui passar por isso. Não dá uma satisfação? Dá uma satisfação maravilhosa. Por quê? Porque eu me esforcei, não é? Estou estudando para um concurso. Se a gente disser, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Tudo bem, mas não faça esforço não. Aí o que é que pode acontecer conosco se a gente se esforça? Quando chega na hora lá da prova, a gente está calmo, sereno, tranquilo, aí vai lembrar daquilo que estudou. Porque pediu ajuda do alto, mas fez a sua parte. Então aquele muitas vezes que, mas eu não estudo não, para ver se eu vou conseguir. Que coisa de Deus, muitos fazem isso. Como muitos em várias situações, que estão ligados ali para pegar da matéria, achando que vai ficar aqui para sempre. Às vezes é chamado constantemente e não desperta. E muitas vezes chega lá, dá um branco, né? Não consegue. Às vezes o nervosismo. Nós precisamos dessa conexão com o alto. Nós necessitamos dessa conexão com o alto. Para isso, nós temos que nos abrir para as verdades espirituais, né? Então, esse ajuda-te, que o céu te ajudará,
é um princípio da lei do trabalho, do esforço e, claro, do progresso. Na busca, o que é que o homem primitivo fazia? Na busca por alimentos, né? E se preservar das intempéries, ele aplicava ali a inteligência que ele tinha. Mas Deus deu mais. Veja, aí vem desenvolvendo, não é? Deus deu mais ao homem. Ele deu muito mais, que é o desejo de melhorar a sua posição. Se não fosse isso, onde é que estaria o progresso? Já pensou o progresso que nós estamos? Não é? Hoje a gente pega o celular, fala com a pessoa do outro lado do mundo. O que é isso? Foram os próprios homens, os espíritos que, nas idas e vindas, foram desenvolvendo a sua inteligência, porque ele é um ser racional, diferente do animal, e ele desenvolveu a sua inteligência. E a partir daí, o progresso foi acontecendo. Vejam, Deus ajuda o homem pelo próprio homem. Até uma prece que nós vamos fazer por alguém. Então, quando a gente pede a Deus a espiritualidade, com muita fé, vem para nós a energia do alto e nós vamos auxiliar o outro. Então, Deus ajuda o homem através do próprio homem. Então, a gente chegou a esse patamar porque o homem foi desenvolvendo. A providência divina está fora disso? Não, de maneira alguma. Como eu disse, de forma sutil, vêm as intuições, esses homens de ciência, né? Olha o desenvolvimento da ciência, que é fantástico, né? Então, esses homens também são inspirados, mas o esforço tem que ser dele, porque os espíritos superiores, eles sabem tudo. Jesus sabia de tudo, todas as ciências, mas Jesus não mostrou isso quando ele estava lá, veio para a Terra. Claro que Jesus curou, tudo isso a gente viu, mas os poderes que ele tinha como espírito de escola, Jesus ensinou, veio nos ensinar a lei de amor, que é a lei divina. Porque é através do amor que nós vamos ser felizes. Então, o material, né? Primeiro vem a questão material, pode ver as civilizações, que desenvolvimento, né? Então, vem lá do primitivo e a gente se transforma ali numa civilização. Depois vai ter que vir, né? O apoio moral, o desenvolvimento moral, que ainda é lento, mas já melhoramos muito. Então, isso é um esforço nosso. Nós devemos correr atrás, porque nós já temos recursos suficientes do alto para fazermos essa mudança. Então, primeiro vem, como eu disse, a necessidade do corpo, depois a do espírito. Então, antes a selvageria, em seguida a civilização. Veja, feito por nós mesmos, nessas idas e vindas, e com certeza com os recursos divinos que estão ao nosso redor. Então, nós percebemos que o progresso individual, claro, é quase imperceptível no curso da vida, não resta dúvida, né? Mas, como eu disse, só a preexistência
E a resistência da alma proporciona aos espíritos avançar. Então, hoje a gente está nesse patamar, nós melhoramos alguma coisa. Nós éramos, em outras, com certeza, um pouquinho pior. E assim, nós vamos caminhando e a cada existência, nós aprendemos mais um pouquinho. E vou deixar aqui embaixo espaço. Então, tem não, né? E continua no Evangelho, diz assim: se não fosse assim, por exemplo, a preexistência e a resistência da alma, se não fosse assim, como poderia progredir a humanidade? Observem, nós somos iguais? Não. Tem uns que desenvolveu mais suas habilidades, a inteligência e tudo. Tem outros que são mais lentos. Tem uns que estão com a moral um pouquinho mais avançada. Outros estão um pouquinho lá atrás. Aí a gente se pergunta, Deus é parcial? Se existisse só uma vida, como é que se explica essas diferenças? Quer dizer, Deus criou, aí veio um doente, aí o outro são, o outro com a mente perfeita, outro com a idiotice. Se a gente analisar isso, não tem sentido se a alma não existisse antes. Então é isso que o Evangelho diz, né? Se as almas se fossem para não voltar, a humanidade se renovaria incessantemente com os seres primitivos. E não é isso que nós estamos vendo, né? Se formos estudar a história, aí a gente vai ver as fases da humanidade na questão da matéria e da moralidade, não é? Melhoramos, porque na Idade Média pegava-se o indivíduo e cortava-se a cabeça no meio da praça, né? Hoje, e também, lá, voltando mais ainda, as arenas de Roma, as pessoas se divertiam vendo os outros serem trucidados pelos animais ferozes. Era como se estivessem no campo de futebol. Não é? Então, veja, hoje isso já nos constrange. Então, melhoramos. Ainda incipiente mas nós vamos avançando. Por isso o nosso consolo. Se não fosse essa pré-existência da alma ou as vidas sucessivas, não teria sentido a nossa vida aqui. Nós diríamos, Deus é parcial, né? Cadê? Por que eu nasci assim? Então, nós sabemos que não, né? Então, ele diz aqui, o trabalho intelectual, se a gente não tivesse outras existências, ele sempre estaria por começar. Porque só temos uma vida. Então, isso faz com que a gente olhe hoje e veja todo esse progresso. Nós estamos presentes nessas fases todas. Cada um, no seu tempo, colaborou, né? E a providência divina está ali, nos assessorando. Não é? Que a gente observa espíritos que vêm com todo aquele moral, de uma moral mais elevada, e vem nos ensinar. Homens já com desenvolvimento intelectual, que vem ajudar no progresso material. Então, nós não estamos, né, abandonados, deixados, vai e te vira. Não é assim. Então, sem o princípio da pré-existência da alma, no capítulo 4 do Evangelho, item 17,
ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, diz o seguinte: sem o princípio da pré-existência da alma e da pluralidade das existências, são ininteligíveis, em sua maioria, as máximas do Evangelho. Razão por que hão dado lugar a tão contraditórias interpretações. Está nesse princípio a chave que lhes restituirá o sentido verdadeiro. Então, se essa pré-existência da alma ele não tem sentido, ela é a chave para que a gente olhe a nossa vida com mais tranquilidade, com mais equilíbrio e não desanimemos. Não desanimemos, porque os espíritos dizem, todas as vezes que a gente entrar em contato com eles nos auxiliará. Não é? Não a gente pedir as coisas, que tem coisas que somos nós que temos que fazer, claro. Mas o equilíbrio, a coragem, né? Não me deixe desanimar, nós seremos assessorados. Né? Deus é tão maravilhoso que colocou espírito protetor, espíritos amigos. E quando a gente pede com aquela vontade, dizer, eu quero realmente fazer o melhor pela minha vida, eu quero vencer essa situação, nós somos impulsionados. Então eu estou me ajudando. Eu não vou ficar parado, deitado, reclamando. Por que aconteceu isso comigo? Ao contrário, Senhor, o que é que eu tenho que aprender com isso que está acontecendo comigo? Eu vou correr atrás. Então, ajuda-te. É a primeira coisa que nós devemos fazer. Porque não vai cair assim, de forma alguma, do alto. A gente tem que se ajudar. Porque é nesse momento que nós vamos amadurecendo. Não é? A gente vai amadurecendo. Veja, se a gente analisar a nossa vida há um tempo atrás, meu Deus, eu já passei por tantas coisas. E a gente fica lembrando, eu passei por isso. Mas isso foi tão bom para mim. Porque foi difícil naquele momento. Mas depois veio o resultado. Não é? Feito o bailarino. A bailarina que sofre para ter aquele espetáculo maravilhoso. Né? Os pés são muito sofridos. Mas eles se apresentam com uma beleza impressionante. Então, nós devemos ser esses bailarinos da nossa vida. Né? Vai doer? Vai. Mas, como eu já conheço as verdades espirituais, eu vou colocar em prática isso que eu já conheço. Porque, com certeza, eu vou ter equilíbrio. Né? Nada é fácil assim, não. Nós... Espírito perfeito, ele se transformou já no diamante, né? Então, o diamante, para ficar lindo, quanto tem que ser lapidado? Então, nós somos esse diamante. Nós temos que chegar lá forte, não é? Corajosos, para acolher já outros, para colaborar diretamente com a providência divina. Então, no livro dos Espíritos, a lei do trabalho, ela é apresentada como uma lei natural. O que é uma lei natural? É uma exigência da natureza. Tudo trabalha, desde o micro ao macro. Tudo trabalha, tudo tem uma função. E nós ainda que temos essa razão já, esse desenvolvimento da inteligência, nós somos colaboradores da providência divina. Claro que em plano menor, mas somos, porque eu estou colaborando. Olha o desenvolvimento material, né? Então, se eu busco também essa moral, devagarinho ali, correndo atrás, eu vou também auxiliando o meio onde eu estou, né? O meu lar, que é muito importante, né? O trabalho.
Eu vou olhar aquele amigo que é difícil, já com outro olhar. Então o ambiente vai ficar mais tranquilo, né? Eu vou ficar mais equilibrado, eu vou entender que aquela criatura muitas vezes não tem o conhecimento que eu tenho. Ao invés de eu me aborrecer com eles, eu vou pedir a Deus que eu não tenha nenhum sentimento, que me dê força para conviver com aquelas pessoas que estão ali no meu trabalho. Porque isso é muito natural. Então esse esforço, esse ajuda-te é no nosso dia a dia, nas coisas mais simples que nós vamos fazer. Que coloquemos o amor, porque é esse o objetivo. Jesus trouxe a lei de amor, é ela que prevalece. Mas nós vamos buscar, ela já está aqui, mas nós vamos buscar. Então, lá no Livro dos Espíritos diz, é uma necessidade intrínseca a evolução humana, o trabalho, tanto material quanto espiritual. E não uma punição, de maneira alguma. Onde nós estivermos, toda ocupação útil é trabalho. Não é só aquele que é remunerado, não é? Mas toda ocupação útil, tudo que a gente estiver fazendo, que nós façamos com amor. Se a ocupação útil é trabalho. Eu estou lendo, eu estou trabalhando, porque eu estou me instruindo. E, ao mesmo tempo, se eu internalizo aquela instrução, eu estou me educando. Então, com certeza, tudo na minha vida, não é que as provas vão sair do caminho, não. Né? Porque não é assim, de maneira alguma. Elas continuam a existir. Porque para o espírito é necessário as provas. Como é que a gente amadurece? Né? Mas nós vamos ter um equilíbrio tal que com certeza vai minimizar. A gente vai olhar se antes, sem o conhecimento, eu dimissionava, me desesperava, ficava reclamando. Agora, com essas verdades espirituais, eu já olho com outro olhar, já até agradecendo. Não, isso é masoquismo. Não. Agradecer constantemente, porque é a mala que nós trouxemos. É melhor que a gente leve ela sem essas coisas que a gente ainda tem. Que agora a gente troque por algo novo. Coloque nessa mala o que for de melhor. O que a gente aprende, o nosso esforço. Porque conhece-se mesmo o verdadeiro espírito, o verdadeiro cristão, é aquele que se esforça. Porque não é de uma hora para outra que a gente vai virar espírito perfeito. Mas não é necessário passar, eu tenho que passar pelo mal para poder chegar ao bem. Não, é escolha nossa. O bem é que é permanente. Eu tenho que passar pelas provas. Eu não preciso, não. Eu não passei ainda por determinada situação, ainda não fiz mal a ninguém ainda não. Eu tenho que fazer primeiro, para depois eu sofrer. Não tem nada a ver. É escolha do espírito. A gente tem que ir pelo caminho do progresso. O mal é escolha, sempre é escolha, né? Sofrimento